Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Coisas do Acaso. Comigo hoje tenho dois convidados especiais, Tito Tavares e Hugo Gonçalves. É o Gonçalves, não é? Não, é Augusto. Hugo Augusto. Mas eu posso ser o Gonçalves se tu quiseres. Ei, puto, desculpa lá, enganei-me. Se parece as putas, posso ser quem tu quiseres. Eu posso ser quem tu, se pagares a suficiente. Pronto. Tito Tavares e Hugo Augusto são licenciados em Psicologia. Estão no último ano de mestrado, mas em mestrados diferentes. Tito está a tirar Cognitivo ou Comportamental e Hugo Augusto está a tirar Dinâmica. É assim que se diz? Qual é que é a nomenclatura correta? Acho que é modelos dinâmicos. Modelos não vai dar dinâmicos. grande, eu não sei. Cara. Ok, então, Tito, como estás? Eu estou muito bem. E tu, Rodrigo? Chega-te aqui só mais um bocadinho à frente para falares. Para o microfone, capitão. Hugo, como estás? Meio constipado, Meio constipado? mas estou bem. Ok, Estou bem. pronto, olha, desde já peço imensa desculpa por ter-me enganado no teu nome. Eu vou começar a abrir a discussão com uma questão que até veio do Cabanas, que uma vez ouviu-nos a falar e ficou surpreso por nós algumas vezes, quando digo nós, vocês, porque vocês percebem muito mais que eu, colocarmos às vezes na equação questões religiosas e questões metafísicas. A minha questão é, até que ponto é que vocês acham que um psicólogo acreditar em Deus pode influenciá-lo como profissional, para o bem ou para o mal, e até que ponto é que a mesma pessoa deve mostrar essa opinião pública? Ui, isso é uma pergunta muito complicada. Mas é assim, eu acho que de certo modo a religião e a psicologia já estão um bocado relacionadas, na medida em que, por exemplo, na Idade Média, quando tu te ias confessar ao padre, era como se fosse uma sessão terapêutica. Tu ias lá para expiar os pecados, para aliviar a culpa, e tu saías de lá com o sentimento de que estavas com a alma lavada. E é como uma professora nossa uma vez nos disse, que é o psicólogo ao fim e ao cabo é um vendedor de esperança. E era o que os padres faziam nos confessionários também. Agora, se um psicólogo hoje em dia deve ser religioso. Opa, eu acho que cada um tem a liberdade de escolher as suas crenças e o fundamento do Estado laico é que toda pessoa pode ter o seu credo. A questão é que não pode impor isso a ninguém. E para um psicólogo isso é ainda mais importante ser cumprido, porque o psicólogo é alguém que tem que seguir normas éticas muito rigorosas. E seria, pura e simplesmente não seria ético tu expressar as crenças religiosas no consultório, mesmo que as tivesses, mesmo que fosse, só se fosse propositada. Imagina que por acaso tu és uma pessoa religiosa, és psicólogo, estás a exercer e tu cresceste no seio de uma família católica e estás a trabalhar, por exemplo, no caso de um rapaz homossexual que não consegue sair do armário e sofre muito com ansiedade social e pronto, 1001 problemas, porque precisamente não aceita a sexualidade que tem e sente toda essa culpa por causa dos valores religiosos que a família tem. Pá, e nesse caso eu acho que até seria uma mais-valia o psicólogo dizer: opá, mas é assim, eu também sou católico, mas os valores do catolicismo não me impedem de aceitar a homossexualidade. E o psicólogo nesse caso pode até dizer que até o próprio Papa já disse que não, os homossexuais não vão para o inferno, ao contrário daquilo que eram os cânones antigos. Portanto, sim, às vezes a religião pode ser utilizada como uma mais-valia. Esse tipo de pensamento religioso e mudar assim algumas crenças disfuncionais que as pessoas também às vezes têm em relação à própria religião. Nós até temos um Papa que já defende a teoria da evolução de Darwin e que o Big Bang existiu. Portanto, muito progresso está a ser feito no sentido da própria religião de se adaptar aos tempos modernos. E às vezes isso pode ser uma... Pronto, às vezes o psicólogo endereçar essa questão pode ser uma mais-valia. Mas, por outro lado, não é ético o psicólogo não trazer isso à baila quando não é justificado. É o que eu penso. Ou seja, se for justificado, achas que é uma mais-valia. Sim, mas... se ajudar ao processo de cura. Ok. Hugo, tens alguma... Eu basicamente concordei com tudo o que o Tito disse. E tentando pensar, tentando pensar alguma coisa que ele não tenha dito, o que me veio à cabeça é que, a religião também pode ter bastante utilidade em contextos psicoterapêuticos. Porquê? Porque tu ainda continuas a ser um país profundamente religioso.
apesar de não sermos praticantes, somos um país cristão. Tipo, a cristandade já cá está tipo, há mais de 800 ou 900 anos, já sei lá quanto tempo. Estás a ver? E sei lá, acho que por estar associado mais à dinâmica, eles estão sempre a incutir-nos a ideia da simbologia, das histórias, das narrativas, tipo das. Ai, como é que se chama aquela merda? Do Jung, dos arquétipos, estás a ver? E por exemplo, se forem pessoas a partir de uma determinada idade que vivem em determinado meio onde a religiosidade é uma cena que é levada mais a sério, como por exemplo se fores uma pessoa assim numa aldeia do interior, imagina, para dar um exemplo assim mais exagerado. Muitas vezes um psicólogo, mas aqui também é meio arriscado porque o psicólogo tem de saber de utilizar bem as palavras, mas se ele for bom a utilizar e a manusear a palavra, ele pode pegar em muitas histórias, não é histórias concretas da Bíblia, mas tipo utilizar muita da sua simbologia para mais facilmente conseguir explicar algum conceito psicológico ou qualquer outra mensagem que o terapeuta considere relevante o paciente saber a si mesmo. Pode ser que hajam ali algumas histórias ou analogias ou alegorias que possam permitir um entendimento mais fácil. Agora concordo com o Tito, se eu for católico e eu como psicólogo católico, a meio de uma consulta, eu acho que é super perigoso eu do nada levantar a minha crença de que eu sou católico porque o terapeuta é suposto ser um espelho, nós é suposto sermos tipo uma tábua rasa onde o paciente pode atirar todo o seu mundo interno e depois o que nós vamos fazer é tentar transformar isso de uma maneira mais digerível e devolvê-lo ao paciente para que ele mais facilmente tenha uma imagem mais clara dos próprios problemas que ele tem. Ok. Não sei se eu fiz entender. Pelo menos eu acho que consegui seguir o teu raciocínio. E ainda nessa questão, vocês acham que um psicólogo enquanto crente pode influenciar de forma negativa a forma como às vezes delinea as estratégias para tentar resolver certos e determinados problemas dos clientes? Vou dar um exemplo. Imagina que um cliente tem um problema e nós, com o conhecimento que temos, não conseguimos chegar à raiz do problema. E nós, como somos crentes, podemos começar a acreditar que pode ser algo metafísico que esteja por trás dessa questão. Vocês acham que isso pode acontecer? Ou acham que um psicólogo, sei lá, questões de espíritos e esse tipo de coisas? Ou vocês acreditam que os psicólogos, todos eles, mesmo crentes, acham que nunca vão para essa vertente, que acreditam que existe sempre uma base? Certamente há psicólogos que fazem isso, não tenhas dúvidas. De certeza cada vez pelo menos um que faz isso. Agora a questão é correto ou não é correto fazer isso? Eu acho que é precisamente aquilo que o Tito disse. Se não é uma questão, se a religiosidade e a espiritualidade e a metafísica religiosa, não são componentes nucleares da origem da angústia daquela pessoa, eu acho que não faz sentido trazê-la do nada, estás a ver? Porque às tantas até pode complicar mais a discussão, estás a ver? E vais por um caminho que, certo, dá para tu explorares, mas há caminhos muito mais interessantes para explorar às tantas, antes de ires por aí, estás a ver? Por exemplo, imagina, eu agora vou usar para a lei de cognitivo que o Hugo não vai gostar de nada. Eu gosto de cognitiva, caralho, também sou bastante cognitivo. Mas não do DSM. Não, DSM, fuck DSM. Pronto, o DSM-5 tem uma perturbação da personalidade. Mas explica, tens de entender que isto é um bocado para leigos. Sim. Pronto, para quem não sabe, a DSM-5, que é a versão mais atualizada do DSM, que é Diagnostics and Statistics Manual, é basicamente a Bíblia da Psicologia Cognitiva Comportamental, que contém todas as perturbações mentais e a descrição dos respectivos sintomas e a estatística de X% de pessoas são afetadas por isto e isto e isto. E pronto, e nesse manual vem descrita bem as perturbações de personalidade, está lá listada uma, faz parte do cluster A, que é a perturbação da personalidade esquizotípica, que é precisamente o caso de pessoas que levam esse tipo de pensamento metafísico e sobrenatural ao extremo. São, por exemplo, aquelas pessoas, não sei se conhecem os vídeos, aqueles que iam ao Herman Sick, que era o professor Alexandrino, ou Alexandrino, sim. Aquele que achava que hipnotizava pessoas, que olhava para ti e só dizia: tu estás firme, ir-te. Como uma barra de ferro. Exatamente. Opa, e aquilo é uma pessoa profundamente perturbada, que ele acha que consegue hipnotizar pessoas, veste-se de um modo absolutamente absurdo, tem qualquer tipo de formação, com aqueles chapéus, mesmo como se tivesse saído do Harry Potter. Feiticeiro, é. Tem um discurso, assim um bocado, tu ouves o gajo e vês que o gajo é assim um bocado pó delirante, tipo no sentido em que
Por exemplo, o modo como ele descreve, o modo como ele descobriu que conseguia hipnotizar pessoas. Ele estava a falar com uma rapariga na rua e esteve a falar com ela durante muito tempo. E alguém estava a ver e chegou-se ao pé dele e disse assim: já viu, você hipnotizou esta rapariga, ela está há tanto tempo aqui a falar consigo. E foi a partir daí que ele ficou com a ideia que hipnotizava pessoas. Ai, Pronto, são pessoas que desenvolvem mesmo essa paranoia ao ponto de vestirem-se de modo absolutamente bizarro, ao ponto de não se conseguirem relacionar normalmente com os outros e sentirem um desconforto agudo nas relações íntimas. E, por exemplo, é um gajo que ainda hoje em dia vai para as baixas de Lisboa de megafone fazer altos discursos do género: não adianta ter esperança nenhuma, as pessoas deviam ligar mais àquilo que sabem em vez daquilo em que acreditam. Uma coisa absolutamente sem sentido nenhum. Pronto, e há casos em que a própria crença no sobrenatural da pessoa é exagerada, é um padrão que provoca sofrimento e é desadaptativo e está completamente desajustado das normas culturais em que a pessoa se insere, e é de facto um estouro à vida da pessoa e causa sofrimento. E pronto, nesse caso, esse tipo de pensamento místico, há que fazer a distinção entre aquilo que é perturbação e aquilo que é uma crença. É normal, é perfeitamente normal tu ires à missa uma vez por semana, ou mesmo tu rezares o terço, porque precisamente como eu estava a dizer, tipo, há muitas pessoas aqui que ainda rezam o terço e que vão à missa, e é uma coisa que está muito entranhada nessa cultura. E isso, dentro da nossa cultura, ainda é normal. Agora, quando ultrapassa o extremo de tu só pensares que tudo na tua vida se deve a Deus e a espíritos e a tu teres poderes divinos e tu estás carregado de mal olhado e tu fazes rituais e não sei o quê, tipo uma crença absolutamente estapafúrdia nisso. Isso aí já é uma perturbaçãozinha. Ok. E qual é que é a vossa opinião sobre as pessoas que têm crenças religiosas? Vocês acreditam que existe... pode ser uma mais-valia para as pessoas terem fé em algo divino, ou vocês acreditam que a maior parte das vezes tem sempre uma valência negativa? Eu acho que pode ser beneficial. Eu acho que tu tens, tipo, se olhares para a história, tu tens determinadas personalidades que chegaram bué de longe precisamente porque eles tinham uma crença, não precisa ser em nenhum Deus em particular, mas tipo uma entidade paternal, divina ou panteística que tipo gera esta merda toda, estás a ver? Mas também tenho que confessar que tipo, a vasta maioria das pessoas não funciona assim. Eu acredito que para a maioria das pessoas a fé é capaz de ser mais um obstáculo ou mais um obstáculo para os outros. Porque a maior parte das religiões implica mesmo um caráter de propagação, estás a ver? E por norma essa propagação não é uma propagação tipo de compaixão, de eles gostam tanto disto que eles querem que tu partilhes dessa felicidade. É mais, eles querem partilhar. Porque se tu fores como eles, tu já não és o oposto deles e o oposto deles é o que eles menos gostam, estás a ver? Mas isto são assim mais para os casos mais extremos. Mas sei lá, por exemplo, o Tito ainda hoje à tarde falou do Leo Tolstói. Eu, por exemplo, eu sou um gajo agnóstico. Eu acho que simplesmente são daquelas perguntas, se Deus existe ou não, são daquelas perguntas virtualmente inúteis de fazer, porque não tens basicamente maneira de saber. Estás a ver? Até grande parte da ciência que nós tomamos como certa, grande parte dela é especulativa. Mas aí eu ainda dou porque nós ainda temos meios que nos permitem aproximar desse tipo de conhecimento, estás a ver? Agora uma cena como Deus, mesmo logicamente é um conceito quase inconcebível, estás a ver? Porque Deus, por definição, já é uma entidade que consegue basicamente fazer tudo. E se ele consegue fazer tudo, ele basicamente consegue fazer cenas que para nós são impossíveis, estás a ver? Paradoxos para Deus, à partida, se ele existir sobre essa maneira, tipo, será uma cena que basicamente não existe. E para além disso que é uma ideia infalsificável. Sim. Porque é aquela cena, se tu quiseres encontrar Deus, tu vais encontrá-lo e vais vê-lo em todo lado. Se tu não acreditares em Deus e achares que ele não existe, vais usar todos os argumentos tipo para não encontrar Deus e para dizer que Deus não existe. Lá está, é porque Deus também pode ser mil e uma coisas, estás a ver? Há pessoas que consideram que o próprio universo e o seu funcionamento é Deus, tipo quase uma máquina inconsciente, mas que tem uma complexidade e ordem tão grande que tem um caráter divinal a ele, sei lá, estás a ver? Ou tens a concepção clássica que é um velho lá no céu todo fedido a ver as pessoas a masturbarem-se e a ficar zangado, estás a ver? Ou Deus podes ser tu. Eu se tivesse de atribuir alguma cena a Deus, eu gosto mais da ideia, também é porque é um bocado assim meio romântico, mas eu gosto mais da ideia de que Deus sou eu. Eu sou basicamente uma entidade
que aparentemente estou um bocado acima cognitivamente das outras formas de vida à minha volta, e eu consigo manipular o mundo onde eu existo. Ou se quiser, onde era um deserto, eu meto um edifício com 100 andares, estás a ver? Aos olhos de muitos elementos, muitos seres vivos deste planeta, isso podia ser equiparado à ação de um Deus, estás a ver? Do nada criar uma cena super complexa, estás a ver? Mas, de qualquer maneira, a concepção mais popular que existe de Deus é essa concepção do Deus individual, patriarcal, que vive lá em cima e observa o que tu estás a fazer a cada momento. Mas não acho que isso é muito bom, porque muitas vezes as pessoas vivem no medo à conta disso. Exatamente, se calhar vivem no medo de às vezes terem certos tipos de pensamentos, porque existe uma entidade que está a observar esse tipo de pensamentos. E não só vai observar, vai-te castigar no fim. Exato. Esse é que é o problema. Há muitas pessoas que acreditam em Deus, não porque acreditam que vão para o paraíso, mas porque têm medo de ir para o inferno. Ok. Ainda por cima, isso é uma cena que é incutida desde novo. Mas eu acho que aí ainda há muito pano para mangas. Por exemplo, eu vi há pouco tempo um filme que é recente, que até é de terror, que se chama Midsommar. E aquilo foi um filme que eu achei interessantíssimo. Porque no início do filme aquilo é uma rapariga que a família dela morreu de uma maneira super trágica. Ela está numa relação super, muito deteriorada com o namorado. Ele não lhe consegue dar apoio emocional e no entanto ela não o consegue largar. Não estão os dois bem na relação e no entanto não se conseguem separar. E o que é que acontece? Eles são ou sociólogos ou antropólogos e vão para, creio que é a Suécia, passar algum tempo com uma sociedade que habita lá nas montanhas da Suécia, que são um culto pagão que faz rituais de solstício de verão. E eles vão lá e é um filme muito interessante porque mostra o contraste de, no início do filme, a vida da rapariga. Tu vês que as relações pessoais dela não tem grandes amizades, sofre de ataques de pânico, ficou sem a família e o namorado dela não a consegue confortar. E ao longo do filme eles vão viver com o tal culto e eles fazem os rituais marados, e aquilo é um filme de terror e tem lá coisas absolutamente muito violentas e muito desconfortáveis. Mas a questão do filme é que tu vês que as pessoas daquele culto, para elas, praticar aqueles rituais é uma coisa absolutamente normal e eles vivem absolutamente felizes, têm uma saúde mental muito melhor, são uma comunidade muito mais unida e fazem as coisas, por exemplo, não queria estar a dar spoiler no filme, mas tem cenas, por exemplo, que inclui pessoas a suicidar-se. E as pessoas suicidam-se, para elas aquilo é absolutamente normal, já viveram a vida plena delas, já fizeram aquilo que têm a fazer e suicidam-se e chegam ao fim graciosamente. E pronto, é assim, eu não estou a dizer que isso é que é o correto e que toda a gente deve fazer isso, mas é um filme que nos mete a pensar que às vezes o culto e o facto da gente venerar algo também pode ser uma ferramenta social de coesão, entendes? Certamente. De coesão e de cooperação, do género. Pronto, sim, eu posso ter medo que Deus me castigue e tal, mas a questão do ritual também fornece coesão a uma sociedade, no sentido em que eu posso fazer um ritual em que vamos todos para ali dançar e pronto, e estamos todos ali na boa, em contacto com a natureza, em harmonia com o nosso Deus e pronto, também é uma questão que, de certo modo pode unir uma comunidade e pode até trazer, e no filme, de facto, isso traz já à personagem central uma estabilidade que ela na vida anterior a conhecer o culto não tinha conhecido. Ok, então é uma questão um pouco contraintuitiva. Muitas vezes nós pensamos que os cultos podem ser atividades altamente, não é patológicas, mas altamente, está-me a faltar a palavra, perigosas, sim, suspeitas. O filme também leva ao exagero, mas eu gostei porque precisamente suscitou essa reflexão de os cultos fazem aqui cenas bué maradas, isto para mim é bué estranho e eu estou bem desconfortável a ver isto. Mas estou a ver e as pessoas estão muito felizes a fazer aquilo e tu vês que são pessoas super felizes, super dentro da cena, super a viver a vida plenamente, super em harmonia com a vida, com Deus, com a morte, super em paz. Uhum. Já algum dia viram a série da Netflix Wild Country? Não. Sabem quem é o Osho? Sim. Pronto, o não Osho, é um hippie da meditação? exatamente. Um velhote, barbudo. Ele basicamente veio para a América lá para um spot que não havia merda nenhuma e criou lá um culto. Isso não foi para aí na década de 70 ou 60 ou o que é que é? Não faço ideia, mas por aí. Mas imagina, as pessoas que tiveram lá naquela altura deviam ser novas, 18, 20 anos, neste momento devem ter 50, 60 anos, porque nesse documentário aparece os dois lados, porque aquilo depois aconteceram vários acontecimentos,
e houve uma tentativa de homicídio e envenenamentos, pronto, algo assim muito, muito agressivo. Mas depois vejo a perspectiva das pessoas que lá viviam, e aquilo era um culto muito marado, mas tu ouves as pessoas a dizerem, e de forma consensual elas dizem que foi a melhor altura da vida delas, que se ainda tivesse no ativo o culto hoje, elas ainda hoje lá continuavam, e acho que é um bocado por aí. Eles viviam à margem da lei com outras regras, outros costumes, e funcionava para elas, e a qualidade de vida delas, de forma subjetiva, era muito maior do que a qualidade de vida da sociedade no geral. Por isso, e eu também me identifico um bocado com essa situação, porque eu, quando entrei para as artes marciais, para o jiu-jitsu, basicamente aquilo é um culto, aquilo onde eu ando é um culto. E é um bocado contraintuitivo, porque é uma atividade extremamente agressiva, violenta por vezes, mas no entanto, sim, por vezes, porque a probabilidade de aleijares é mínima, mas quando te aleijas, aleijas-te a sério. Pronto. Mas eu distingo violência da agressividade. Por exemplo, eu acho que sou uma pessoa agressiva, mas não sou violenta. Mas isso é outra coisa. Mas lá está, aquilo é um culto, as pessoas vêm de fora e apercebem-se que é um culto, e nós também nos apercebemos disso, mas acho que nos traz uma melhor qualidade de vida, porque nos traz o que tu falaste há bocado, um sentimento de coesão, de irmandade. Às vezes aquela questão de tu, por exemplo, estás bêbado e o teu colega estar bêbado no meio de 100 gajos sóbrios, e tu olhas para ele e dizes: estás bêbado, e ele, tu também estás bêbado. Estás a perceber? Sim. E às vezes esse sentimento de agregação pode ser algo que pode trazer uma maior qualidade. A minha visão sobre esta situação é muito à base da sociologia, e eu concordo perfeitamente com o Tito, que é tudo uma questão de coesão social. O que tu estás basicamente ali a fazer é estás a criar uma identidade coletiva, estás a ver? E a identidade coletiva tem alguns fortes em relação à identidade individual. Por exemplo, a identidade coletiva, se alguém te questionar, as defesas que tu tens são tão mais fortes, porque não és só tu sozinho a teres de pensar por ti, porque é que tu és daquela maneira que és e porque é que essa é que é a maneira correta, mas tu já tens um corpo inteiro de indivíduos que partilham contigo, e isso não quer dizer que literalmente aquilo em que tu acreditas ganha mais força, mas pelo menos mentalmente, psicologicamente, tu encaras aquela posição como mais forte, porque não és a única pessoa a defender aquilo, estás a ver? E tu vês isso, por exemplo, como tu deste o exemplo em desportos, por exemplo, lá na luta, vocês treinam juntos, no futebol, partidos políticos, grupos religiosos, estás a ver? Gira tudo à volta disso. Porque dentro desses grupos, claro que podes também ter sempre diferença interindividual, claro, mas por norma, se tu pegares bué, geralmente em cada uma dessas pessoas, elas vão ser semelhantes entre si. Porque senão elas não tinham formado essa coesão em primeiro lugar, estás a ver? Porque é uma coesão, eu acho que é uma coesão que tende a ser mais fechada, uma espécie de um nicho, estás a ver? Só pessoas que foram para aí, sei lá, treinar durante um mês com vocês é que finalmente vão entender a cultura da luta, a cultura do desporto, a cultura da competição corpo a corpo, estás a ver? Não é tão fácil como simplesmente ir lá, eu vejo o vosso treino e eu entendo o que é que estes gajos estão aqui a fazer. É como na política, eu antes de começar-me a interessar por política, eu olhava para aqueles grupos e ficava camada de atrasados mentais, eles só vão ali para cheirar o cu uns aos outros e dizer que são todos bué da bonitos, mas estando com pessoas que já estiveram envolvidos em partidos, ouvindo a maneira como eles falam daquilo, para eles aquilo não é simplesmente política também, é tipo uma equipa de amigos e todos nós temos um objetivo em comum e estamos a trabalhar e articular entre nós as melhores soluções. Querem passar a perna uns aos outros. Pois é, isso é quando chegam lá acima. Mas sei lá, a ideia com que eu fico quando eles falam disso é a mesma ideia com que eu fico com, sei lá, nós criamos um grupo de cristãos e nós queremos propagar a nossa fé, estás a ver? Mas já não sei o que é que eu ia concluir com isto tudo. Mas a outra questão é, ainda em relação aos rituais, eu acho que as pessoas também têm que ter bom senso. Que é uma questão eu acho que acima de todas as crenças estão os direitos humanos. Porque um dos direitos humanos é o direito à crença, ou seja, o direito à crença está dentro dos direitos humanos fundamentais, é como qualquer outro direito. Como o direito à vida, como o direito a ser respeitado. Está como... mesmo escrito. Está mesmo escrito o direito à crença. Está sim, subentendido. Sim, cada um tem direito ao seu credo. Okay. Acho que está mesmo escrito. Okay. Portanto, imagina, qualquer crença que tu tenhas nunca pode ser um atentado aos outros direitos ou liberdades dos outros. Portanto, imagina, tu até podes ter um culto em que as pessoas estejam super felizes e se sintam super bem e andem a matar pessoas, como a família do Charles Manson. Pois, exatamente. Portanto, é assim. As pessoas também têm que ter o discernimento de ver aquilo que é um atentado ao bom senso e aos direitos e liberdades dos outros,
também não é um culto saudável. Por muito que as pessoas lá se sintam bem, se sintam saudáveis e sintam que aquilo é a coisa mais feliz e natural do mundo, pronto, também é preciso ter cuidado. Mas achas que é possível tu vives num culto que seja, digamos, um culto assassino, mas com a cultura que se vive dentro dele, achas que é possível de forma objetiva tu teres uma boa qualidade de vida e não te questionares o mal que estás a fazer ao mundo? Achas que... De forma objetiva, não. Eu acho que isso é altamente subjetivo. Ok. Eu acho que por norma os cultos funcionam mesmo assim. Os cultos que fazem merda e matam gente ou violam virgens ou caralho, eles acham mesmo que eles estão a fazer a cena correta. Eu não acho que eles estão lá a esfregar as mãos. Eu adoro violar virgens, man. Eles acham mesmo que se violarem uma virgem eles vão salvar o planeta de ser destruído. Estás a ver? Merdas assim do género. Mas o que eu estou a dizer, acham que eles conseguem dissociar, digamos assim, da responsabilização de estarem a praticar o mal, ou seja, conseguem... Sem dúvida. Olha, pegando no exemplo que o Tito deu, o que tu tiveste ali foi uma dupla desresponsabilização, porque o Charles Manson nunca matou ninguém. Exatamente. Nem nunca mandou matar ninguém. Estás a ver? Portanto, a maneira que ele utilizou para se distanciar das merdas más que ele fez, que ele sabia que eram más, porque senão ele não tinha fugido à prisão, foi entrar numa mentalidade de eu não mandei matar ninguém. Eu é que só disse que provavelmente vai haver uma guerra entre pretos e brancos e que se calhar devíamos fazer alguma cena. E depois os hippies, todos cheios de ácidos e cavalo e speed e o caralho, é que foram matar celebridades e o caralho. Por outro lado, essas pessoas que cometeram os crimes, tipo em nome de Charles Manson e dessa guerra, que é o Helter Skelter, eu também acredito na mente delas, eu não sou responsável, porque entram na mentalidade de eu fui hipnotizado pelo gajo, eu fui influenciado, ele prometeu-me isto, ele prometeu-me aquilo, estás a ver? Portanto, tu tens dois grupos, dentro desse grupo que fez merda, dentro desse culto, tu tens duas entidades que são diretamente responsáveis por causar merda, mas curiosamente ambas desresponsabilizam-se e colocam a culpa no outro. Estás a ver? Exatamente. Eu acho que por norma os cultos funcionam muito à base da desresponsabilização. Mas também acho que pode haver o outro lado da moeda. Por exemplo, tu também estiveste no grupo de teatro lá da nossa faculdade. Sim. Para mim, esse teatro, essa forma de teatro que se pratica na nossa faculdade, que é um tipo de teatro terapêutico, também é como se fosse um culto. As pessoas juntam-se em círculo, partilham as suas experiências, expressam-se livremente, fazem todo o tipo de exercícios, recitam poesia, fazem brincadeiras de crianças, partilham experiências íntimas umas com as outras. E nesse sentido, isso é um culto que não está diretamente relacionado a Deus, e é um culto que serve a uma via terapêutica. Okay. É um tipo de culto que, não estando associado à religião, consegue fornecer ao mesmo tempo coesão grupal, consegue fornecer esperança, porque lá está, como o Hugo disse, as outras pessoas que estão no grupo terapêutico também terão os seus problemas e tu sentes que não estás sozinho na tua dor. Okay. E consegues ver as outras pessoas a mudar, consegues ver as outras pessoas a fazer progresso e pensas, epá, se este gajo tinha este problema e ele conseguiu resolver isto, eu também hei de conseguir. E pronto, é assim um grupo terapêutico e tu aprendes novos modos de te expressar. Imagina, tu és uma pessoa tímida, tu vais para um grupo de, por exemplo, psicodrama, que é um tipo de teatro terapêutico, digamos, em que, por exemplo, o psicólogo que está a conduzir o grupo diz assim, pronto, agora vocês vão formar pares, vocês vão ter com a pessoa aqui que menos conhecem. E do nada o psicólogo diz para tu teres de partilhar uma coisa super íntima, por exemplo, dizes um segredo que nunca tenhas contado a ninguém àquela pessoa, sendo que aquilo é tudo confidencial e aquela pessoa não poderá contar nada a ninguém. E tu és bué tímido, bué introvertido e só pensas, epá, não, tipo, a pessoa vai-me julgar e não sei o quê, tipo, já estás com as tuas paranoias do costume, e depois, epá, eventualmente até te consegues abrir e pronto, até dizes o segredo à pessoa e imagina, essa pessoa também partilha o segredo contigo e aí tu sentes essa união com ela e ficas tipo, desconfirma a tua crença, porque ficas, epá, afinal esta pessoa ainda tinha um segredo, que se calhar até é mais fodido que aquele que tu tinhas, e tu pensas, epá, se calhar afinal isto aqui de estar com pessoas não é assim tão difícil, porque isto aqui estive a olhar no ser humano nos olhos e a falar-me disto e ele também partilhou esta cena comigo. E é desse encontro, é a partir desse encontro que começa o processo terapêutico. Okay. Só queria acrescentar, olha, a propósito disso que o Tito disse, ele sabe perfeitamente, eu sou um exemplo clássico disso. Eu já sou uma pessoa ansiosa, não gosto muito de olhar para as pessoas, a não ser que elas não estejam a olhar para mim. Quando nós chegámos a essas aulas, em que a maior parte das aulas, se não todas as aulas, eram aulas práticas,
E eram aulas práticas que, no mínimo dos mínimos, tinhas de estar bastante próximo das pessoas a partilhar contacto visual ou toque, estás a ver? E a primeira aula foi logo, que merda é esta? Vamos aqui dar as mãos, catar o kumbaya e o caralho, isto para mim não tem jeito nenhum, estás a ver? E as primeiras dos aulas foram fodidas, admito. Mas, a partir de determinado momento, tu começas-te a perceber de que, ok, eu estou mega desconfortável, mas toda a gente está à minha volta também está mega desconfortável, Exatamente. estás a ver? É como se toda a gente tivesse... Tu vês que estás nu no meio da sala de aula, mas depois tu olhas e toda a gente está nua também. Portanto, está-se bem, estás a ver? Metaforicamente, claro, isso nunca aconteceu. Mas até que teria sido engraçado. Não me importava. E a única pessoa que não está desconfortável lá no meio não te faz sentir culpado com o teu desconforto. Estás a ver que neste caso era a professora. Ela, pronto, ela Fazia o papel de terapeuta. Lá está, como ela faz esse tipo de terapias, ela já deve estar mais que habituada a ter pessoas a tipo bué caladas, a não responderem, a olharem para o chão, estás a ver? Portanto, aí eu concordo bué com o Tito, sem dúvida. Portanto, sim, aquilo era um grupo em que pá, a gente ia para aquelas aulas e, pelo menos eu falo por mim, eu sabia que é como se tu fosses entrar numa espécie de buraco negro, que tu sabes que entras ali e dali não sai nada. Mas era um buraco negro como se fosse tipo um buraco de rosas, porque era um espaço onde tu chegas ali e tipo, estás super à vontade porque nada daquilo vai sair lá para fora e é como eu estava a dizer. Toda a gente está no mesmo barco que tu. E estão todos fora da zona de conforto. Exatamente. Sem dúvida. E temos aquela figura orientadora da professora barra terapeuta, que é pronto, aquela âncora que faz as pessoas sentirem-se super à vontade e está sempre ali para te ouvir e não julga ninguém. Aliás, ali ninguém julga ninguém, sendo que toda a gente é livre de se expressar. E pronto, aquilo é como se fosse uma parte da tua vida à parte de tudo o resto. Exatamente. É como se fosse aquele espacinho especial. Que é um espacinho especial que te ajuda a lidar com o resto da tua vida que está de fora. Onde tu podes ir, pronto, lavar a roupa suja toda e encontrar novos modos de a lavar e vestir novas roupas também. E aprender novos modos de ser e de estar. Não, por exemplo, olha, essa cena das aulas de psicodrama ajudaram-me a mais facilmente estar na rua e cagar completamente quando eu faço tipo uma merda estúpida, estás a ver? Exatamente. Porque nesses contextos nós fomos mesmo obrigados a fazer cenas estúpidas. Tipo, por exemplo, eu lembro-me com um dos exercícios em que éramos, imagina, eram grupos de 4 ou 5 pessoas e nós tínhamos de imitar uma liquidificadora, estás a ver? e eu, que sou o gajo mais nervoso, mais calado, eu fui a lâmina da liquidificadora, portanto eu estava lá em pé a fazer barulho enquanto está toda a gente a olhar para mim e a rir-se, estás a ver? Mas depois do exercício acabar, é que eu pensei, ok, estas pessoas já nem, daqui a 5 minutos já nem sequer se vão lembrar que eu fiz aquela cena que eu achei que era estúpido e motivo para ter vergonha, estás a ver? Mas se E calhar depois até se vão transportei isso lembrar, cá para fora, mas estás de a ver? uma forma positiva, que nós Exato. temos sempre, se calhar até se vão lembrar, mas de uma forma positiva. Sim. Porque nós sim. temos sempre a percepção de que quando fazemos figuras tristes as pessoas nos vão julgar pela negativa. Lá está. Mas muitas vezes até olham para nós e pensam, olha, este gajo é engraçado, este gajo é Exato. cromo, e até sentem que sentem uma tendência a se aproximarem de nós, digamos assim. Porque pareces mais humano, porque é humano fazer Sim, cenas estúpidas e ter exatamente. vergonha, estás a ver? Sim, É uma brincadeira. o que eu tenho de fazer cada vez mais, até com este podcast e com todas as coisas que eu tenho de fazer, é não ter medo de mostrar as minhas vulnerabilidades, que eu acho que é o que as pessoas cada vez mais têm medo, acredito eu, porque lá está, se calhar antigamente era pior ou era melhor. Mas é isso que eu tenho de fazer, é cada vez ter menos medo de mostrar as minhas vulnerabilidades, porque a partir daí é que nós conseguimos trabalhar nelas, quando as pomos ao mundo e temos o feedback e primeiro percebemos que ninguém nos vai cortar a cabeça e ninguém vai estar 3 horas a gozar connosco, porque lá está, há bocado também falámos um bocado nisso, na questão de que muitas vezes os nossos pensamentos são um pouco egoístas, na questão que nós pensamos que o mundo gira à nossa volta e que o mundo gira à nossa volta e que as pessoas vão perder mais tempo do que na realidade perdem a pensar em sobre ti. nós. Yeah. E acho que isso é uma coisa importante. Atende, na boa. Acho que isto, olha, é uma cena crua. Oh, mano, para mim foi tão simples como eu tentei meter-me no lugar das pessoas que eu via na rua e que eu atrofiava com elas olharem para mim. Que é do tipo, eu lembro-me, por exemplo, eu vou andar na rua e vejo um gajo todo fodido. Tipo, eu depois também tenho a perfeita noção que daqui a 5 minutos eu já não me vou lembrar do gajo, estás a ver? Só se alguém me perguntar, viste aquele gajo todo fodido a fazer não sei o quê, estás a ver?
E mesmo assim ainda pode ser que eu não me lembro. Portanto, Mas tipo, agora- quem é que quer saber de um fagote ali a passar, a olhar ou a fumar um Mas cigarro? agora caralho, imagina, vires a se fuck. calhar ele notou que tu olhaste para ele com um ar crítico E ficou bué self-conscious. e ficou 8 horas a pensar, "Ih, aquele gajo. Mas a cena é que é aquele-" totalmente possível. Yeah, man. mas é o que normalmente acontece com as pessoas que são ansiosas sociais. Eu também sou um bocado que Bro, isso já me deu muitas E vezes. é, sem dúvida. nós às vezes ficamos horas e horas e horas de volta de uma situação e que na realidade as pessoas que estão envolvidas nessa situação pensaram na altura, se calhar contaram a um amigo isto e aquilo e tipo cagaram. E nós estamos horas e horas e horas a pensar, e aquele gajo está a pensar que eu fiz isto, ou está a criticar, uma ou das- isto e aquilo, e na realidade ele está a pensar se calhar o mesmo de outra situação. Exatamente. Sim, sim. É. Por exemplo, um gajo, olha, pessoalmente, eu quando fumo cacetes, eu fico com a ideia que eu fico todo burro, mano. Que tipo reajo mais devagar e tipo às vezes eu digo alguma merda que me fazia bué sentido, mas tipo vendo a reação das pessoas, aquilo foi tipo provavelmente uma frase toda estúpida, estás a ver? Ai, mas E é normal, depois, é de já super estar só, normal. depois de já estar a souber que eu olho para trás e penso, foda-se, esta gente está a deixar que eu sou um atrasado mental, um troglodita. E de facto fui um troglodita durante pai, tipo umas 2 horas e meia e o caralho, estás a ver? E a cena é que mesmo depois de tu teres a consciência de que o mais provável é que as pessoas não querem saber, pelo menos em mim, e acho que em muita gente, ainda há tipo uma pequena... Uma nesgazinha que ainda fica sempre... Mas... Será... Às tantas... Se calhar que ainda estou a pensar... Exatamente. Será que eles acham que eu sou um burro? Pois, e são Não. aquelas crenças negativas São, na cabeça yeah, de nós yeah, durante muito yeah. tempo e que tem que se minando aos poucos. Oh, sim, Exatamente. sim, Mas sim. porquê que nós temos essa tendência digamos, para a autodestruição? Porquê que o ser humano tem tendência para a autodestruição? Eu quando digo isto, por exemplo, nós sabemos que fumar faz mal. Sabemos que se deixarmos de fumar, se calhar 6 meses, vamos deixar de ter o desejo. Porquê que nós estamos constantemente a enganar-nos a nós próprios e esse engano faz com que a nossa vida fique cada vez pior, nós sabendo que por outros comportamentos ia ficar melhor? Porquê que nós temos essa tendência? Bro, eu acho que tu tens 1001 respostas. Mas É, o que eu te vou posso só decidir uma? Eu sei- diz. Por isso, e desta Chega-te aqui resposta perto. eu sei que tu vais gostar, que isto, o Nietzsche falava precisamente sobre isso. Eu li um livro do Nietzsche que é A Genealogia da Moral, em que ele fala precisamente sobre isso e ele até apresenta uma explicação que tem as suas raízes na teoria da evolução. Que é, o ser humano antes era um animal como todos os outros, não pensava, não tinha a sofisticação cognitiva suficiente para ter o grau de introspeção que a gente hoje tem. E então, só caçávamos e pronto, caçávamos, pinávamos, tipo, fazíamos tudo aquilo que os animais fazem, comunicávamos, mas só para subsistirmos. O que é que acontece? À medida que o ser humano foi evoluindo e fomos podendo construir, pronto, o maior salto evolutivo deu-se quando surgiu a agricultura e quando surgiu a culinária, porque nós, ao cozinharmos os alimentos, o nosso estômago não tem que os digerir tanto, de modo que não gastamos tantas calorias a processar os alimentos e temos sim mais energia para que o nosso cérebro se desenvolva. E com a agricultura, nós também ganhamos o poder sobre a matéria-prima, deixamos de ser caçadores-recoletores e temos a comida mesmo aqui ao lado no quintal. De modo que o ser humano, ao ter deixado de se mexer, ao ter deixado de ser um predador e um buscador, fica sentado no sofá. E o que é que tu fazes quando ficas sentado no sofá? Tu pensas. Ou seja, quando tu não tens a oportunidade de agir sobre o mundo, tu vais agir sobre ti mesmo. E é aí que a identidade humana se dobra sobre si mesma. Quando já não tem que se estar a preocupar com os afazeres mundanos. Ok. Portanto, o que o Nietzsche diz é que uma vez que tu não podes andar aí a matar bisontes, vais-te matar a ti próprio, basicamente. Ok, mas porquê é que nós temos, quando fazemos a introspeção, temos a tendência a autodestruir-nos e não a tendência para o desenvolvimento pessoal? Porque, é assim, aquilo que a cognitivo-comportamental, que é a escola da psicologia na qual eu estudo, diz que isso é uma coisa que já vem desde a nossa infância. Okay. Por exemplo, ou seja, é aprendido. Vocês acreditam que a nossa tendência para a autodestruição vem da nossa cultura e da forma como experienciamos o mundo? Porque imagina, nisso eu e o Hugo estamos de acordo, de certeza absoluta, porque a dinâmica também diz que nós absorvemos as vozes dos nossos pais. Sem dúvida. É. Nós absorvemos as vozes dos nossos pais. Se nós tivermos uns pais super críticos, que sempre nos disseram que nós não éramos bons o suficiente, é essa a voz que nós vamos interiorizar e é desse modo que nós vamos pensar.
Enquanto que se nós tivermos uns pais mais otimistas e que nos apoiam e que nos ofereçam carinho, nós também vamos ter uma voz mais autocompassiva para connosco mesmos. E quando erramos, também em vez de pensarmos, caralho, fiz merda, não devia ter feito assim, que era exatamente o que os teus pais te diziam, caralho, fizeste merda, não devias ter feito isso, porque é que fizeste isso, Se os teus pais em vez disso disserem, epá, pronto, olha, acontece, da próxima fase melhor, tipo, mas está tudo bem na mesma e tal, isso depois passa, a vida segue em frente, é esta voz que tu absorves e é deste modo que tu vais pensar. Ok. Portanto, é uma coisa que vem muito da educação e muito da interação. Ok, certo. Posso dar a minha resposta em relação a essa cena da morte? Não. Pode ser, senhor. Acho bem, caralho, acho bem. Mano, isto é uma resposta tipo meio apaneleirada, meio florida e tipo, isto é infalsificacionável, mas pelo menos é a maneira como eu vejo as merdas. O que eu acho basicamente é que é um conjunto de várias cenas. Por exemplo, uma delas é, eu acho que a razão pela qual os seres humanos gostam de se meter em comportamentos autodestrutivos, por exemplo, andares em excesso de velocidade, isso é para suicídio. Tu estás-te a matar sem te matar, estás a ver? Tu estás a meter a tua vida em risco. Tu sabes bem, estás a ver? Tu não andas em excesso de velocidade só porque te sabe bem andar em excesso de velocidade, estás a ver? Eu acho que tem a ver Aquilo com é uma questão maneira de de controlo. Eu, por exemplo, quando ando em Mas excesso de precisamente velocidade, o controle sabe bem melhor quando tu controlas uma merda que passaste mais um limite. descontrolada possível, Exato, estás a ver? exato. E andar a 180 a hora numa autoestrada com um porradão de carros, o tu teres controlo aí precisa ser um controle bem maior e um controle mais refinado, estás a ver? Certo. Eu acho que tipo, muitas vezes os comportamentos autodestrutivos são uma maneira de manifestar o teu apreço pela vida ao te aproximares tão mais da morte. Não sei se me estou a fazer bem entender. Damn, eu percebi. Eu acho que é uma questão de controle de impulsos, porque é assim, esse tipo de... é aquilo que se chama os pensamentos intrusivos, que é, por exemplo, estás à beira de um precipício e pensas, epá, e se eu me atirasse? Este pensamento passa pela cabeça, mas tudo depende do modo como tu reages ao pensamento. Tu podes pensar assim, pronto, é só um pensamento, vale o que vale, e deixas o pensamento ir-se embora e já estás a pensar noutra coisa, que depois até te esqueces que pensaste aquilo. Ou então, por exemplo, no caso de pessoas com uma perturbação da personalidade antissocial, ou seja, na linguagem comum é aquilo que é entendido como os psicopatas. São pessoas que eu estou a falar contigo e passa-me pela cabeça o pensamento, epá, e se eu matasse este gajo? E eu não tenho o controle de impulsos para refriar esse impulso e sou tipo tão narcísico que acho que tenho todo o direito de o fazer, que o faça. Portanto, também é uma cena que tem a ver com o controle de impulsos, porque pensamentos intrusivos é uma coisa super natural. Ao falar Sim. Mas falando dos pensamentos intrusivos, já pensei um bocado sobre isso. Imagina, às vezes uma pessoa está num penhasco e pensa, e se eu me matasse? E eu acho que depois as pessoas que geram uma obsessão sobre isso é porque começam a pensar, mas eu quero me matar, e depois começam a gerar uma paranoia toda à volta disso. Estás a dizer alguém que pense várias vezes na ideia de e se me matasse? Imagina, eu acredito que às vezes pode crescer uma obsessão apenas de um pensamento intrusivo e de uma interpretação errada desse pensamento intrusivo. Tipo, estás... Mas atenção, eu acho estás a perceber. eu acho- Mas onde eu quero chegar é que muitas vezes, se calhar, as pessoas, imagina que estão a passar na estrada e têm sempre os pensamentos intrusivos de se quererem matar, mas eu acho que às vezes as pessoas têm que interpretam mal esses pensamentos, que na verdade não é um pensamento para eles se matarem, mas é um pensamento, eles têm medo de se quererem matar, eles não se querem matar, Exato. mas têm medo de se quererem matar, e na realidade o pensamento não é um desejo para tu te matares, mas é a cena de, eu tenho medo que isto aconteça. Exato, Vocês acho que estão a compreender o que eu Isso estou a é a dizer. definição da perturbação obsessivo-compulsiva. Por exemplo, uma professora nossa numa aula explicou, estava a falar do caso de um padre que tinha a perturbação de personalidade obsessivo-compulsiva. Qual é que era a paranoia dele? Ele era um padre, entrava na igreja para rezar a missa e olhava, por exemplo, para uma imagem da Pietà e pensava logo na Virgem Maria a pinar com Jesus Cristo. Vinham-lhe estas imagens à cabeça e ele pensava, não pá, eu sou padre, eu não posso pensar nestas merdas, tipo, eu não posso ter isto na cabeça, isto é o diabo. E tu levas os teus pensamentos tão a sério e tu queres tanto não ter esse pensamento que quanto mais tu tens esse pensamento, mais ele te atrofia. Ok. Isso é um, Mas princípio, diz-me isso uma é um coisa. princípio básico da dinâmica de quanto mais resistes a uma parte de ti, Mas ela se manifesta. com mais força ela volta. Ok, Tipo, verdade. quanto é maior a repressão, tão maior vai ser a angústia resultante da libertação de... Mas nesse caso específico, tu achas que o padre
tinha mesmo o desejo de ver a Virgem Maria a pinar com o Cristo, ou achas que ele tinha medo de querer ter esses desejos? Estás a perceber? Que eu acho que é uma coisa um bocado diferente. Ele tinha esse pensamento e não o queria ter. E então, imagina, primeiro surge esse pensamento e ele pensa, eu não quero ter este pensamento. Logo, nas situações a seguir que ele entrava na igreja, já entrava com medo que essa imagem lhe viesse à cabeça. Já estava cada vez uma coisa a alimentar a outra. Exato, estava a reforçar a situação. Ok. Mas imagina, para isso acontecer, lá está, uma perturbação obsessiva compulsiva não surge do nada, é preciso já haver precedentes e, como já falámos, a educação é fundamental. E a educação influencia muito, já há toda uma predisposição para que a pessoa reaja de determinadas formas a determinadas coisas. Em defesa do padre, eu passava-me se visse a Virgem Maria a ser enrabada por Jesus Cristo. Quem não? Quem não? Opa, eu tenho um meme no WhatsApp que é Jesus fucking Christ e é tipo o Jesus a enrabar outro Jesus. Oh meu Deus, são merdas zucas. Que trocadilho incrível. Opa, agora queria falar com vocês um cenário hipotético que eu tenho. No outro dia pensei sobre isso, até tipo escrevi para não me esquecer, que é, imagina que a nossa dinâmica social era completamente diferente. Imagina que nós tínhamos um prazer imenso na dor. Ou seja, o objetivo era, imagina que tu te cortavas, sabia tão bem que tu ias te cortar tanto e ias morrer. Ou seja, o objetivo da humanidade era tentar o mínimo fugir às escoriações ou algo que te fizesse mal, porque era um sentimento tão orgásmico que te podias levar à morte. Então a dinâmica... Estás a compreender onde é que eu quero chegar? O objetivo era conseguires cortar-te o máximo possível sem morrer? Não, o objetivo era tipo, tu tentares não te aleijar, porque se tu te aleijasse ias ter prazer e podias chegar a um ponto em que aleijavas na dor exatamente, e morreres. Okay. Compreende? O que é que vocês acham disso? Bro, olha, eu já acho que no mundo atual as pessoas já têm um grande prazer pela dor, mano. Mas não... Eu acho que já tens. Mas nesse cenário em particular... É uma coisa bué da marada. Oh, man, man, se isso se aplicasse a uma sociedade inteira não te saberia dizer, mas tu tens tipo eu acho que por darwinismo por darwinismo isso seria impossível. Não, eu estou a falar é que se depois fossem ativas as mesmas leis, pela evolução íamos chegar onde estamos agora na mesma, porque o corpo e a mente ia-se a perceber que aquilo estava errado e pouco a pouco por seleção natural íamos chegar onde estamos hoje. Mas tipo, se não se aplicasse isso, acho que ia ser, isso acho que dava um bom filme, era uma cena bué de atrofia. Eu via também. Não, mas lá está, man, é bué difícil tipo, aplicar esse tipo de cenários hipotéticos, tipo, sei lá, a uma sociedade ou a um país ou uma cultura, mas tu tens subculturas artísticas ou até filosóficas onde... Mano, fenómenos como a autoflagelação, por exemplo, não são fenómenos assim tão estranhos ao ser humano, estás a ver? Conceito, para quem não sabe autoflagelação? Sim. Autoflagelação era uma prática que era mal a ti mesmo. Okay. Sim, o mais clássico é a cena do chicote, em que os cristãos faziam uma fila, iam andar e a dizer não sou digno, pau, não sou digno, pau, nas costas, estás a ver? Eu acho que a dor está sempre ligada ao prazer, tu não tenhas dúvidas. Eu não acho que é por nada que, por exemplo, quando estás a foder, as pessoas mordem e as pessoas arranham. Objetivamente, sensorialmente, essa merda não dá prazer nenhum. Eu chegar ao PT, se eu te beliscar, ou se eu te morder do nada, tu não vais ficar, oh sim, baby, que bom, estás a ver? Mas dentro de uma atmosfera sensual e de prazer, de repente a dor é mais ou menos elevada para outro tipo de estatuto, estás a ver? Okay. E neste caso estou a falar da dor física em geral, mas também posso falar da dor psicológica. A dor psicológica, então, particularmente hoje em dia, é super romantizada. Sim. Pela ideia de como tipo, a própria doença mental também é romantizada. Tu tens, pelo menos eu lembro-me quando eu andava na net para aí, sei lá, 5 ou 6 anos, e tu ias a Tumblrs ou Twitters e o carago, e apareciam lá tipos, e o Van Gogh tinha esquizofrenia, que fixe, a vida dele foi tão trágica. Quando... Mano, se tu olhares para trás, a vida do Van Gogh foi uma merda, meu! Tu seres um esquizofrénico não medicado. Tipo, não é por nada que ele mandou... Ele morreu com tiro nos cornos, não foi? Ele não sabe como é que ele morreu. Ele, tipo, só apareceu morto ainda hoje especula. Pronto, a cena é que ele morreu cedo. Estás a ver? Tipo, ter uma doença mental nunca é fixe, estás a ver?
Só que lá está, tipo, porque com o sofrimento vem também um acréscimo da atenção. E eu não estou a dizer que as pessoas tipo, fingem que têm doenças mentais para ter atenção, nada do género, mas... Sim, mas eu acredito que uma forma das inconsciente é algo que reforça muito o comportamento patológico, que é, tu estás naquele estado, sabes que vais receber algum carinho das pessoas e as pessoas estão habituadas a lidar contigo de uma forma, e eu acho que tu, às vezes, uma das resistências para tu mudares o teu comportamento é saberes que depois as pessoas vão te tratar de forma diferente. Eu acredito de forma inconsciente, isso pode ser um entrave à tua mudança. Eu acho que é uma cena. Não sei se vocês concordam nisso. Sim, uma pessoa fica com aquele estigma. Eu acho que é uma cena. Na programação neurolinguística eles falam muito nisso, que todo o estado emocional que nós temos e toda a ação que nós fazemos tem sempre um ganho para nós. Por mais que nós saibamos que fumar está mal e que nos vai matar, há sempre algo de bom que nos está a trazer à nossa vida. E eu acho que mesmo a depressão está-nos a trazer algo de bom. Só que se calhar... Sim, eu entendo o que tu queres dizer. Quanto a esse exemplo do cigarro, que acho que é mais fácil de falar só por aí, porque é uma coisa muito concreta. Nós até já tivemos uma aula em que foi com o professor Alferes, em que ele falou disso, que é para ilustrar a dissonância cognitiva. Porque quando tu fumas o cigarro, há duas cognições, ou seja, dois tipos de crenças que estão em conflito. Por um lado tu tens a ideia de isto é mau para mim e vai-me matar. Por outro lado, tens a crença de que epá, isto é muito bom, isto dá-me prazer, tipo eu gosto bem disto, eu não quero parar. E tu tens estas duas cognições em conflito. E esse conflito tem que ser resolvido de alguma maneira. E só há dois desfechos possíveis. Um deles é tu continuas a fumar e esqueces-te do lado negativo, continuas a fumar e tipo cagas só para a ideia de que aquilo te poderá matar, tipo, e tentas ignorar isso ao máximo. Ou então fazes ao contrário e deixas de fumar porque te focas na outra cognição, mas uma delas terá de triunfar no meio desse conflito. Ok. E no caso das pessoas que estão constantemente a tentar deixar de fumar e nunca conseguem, ou seja, estão as duas crenças sempre na balança a tentarem se superar uma à outra. Porque é assim, o vício de fumar também tem a ver com o condicionamento operante, no sentido em que quando tu fumas um cigarro, é assim, isto também é em teoria, não estou a dizer que seja sempre assim, mas em teoria, quando tu fumas um cigarro, o cigarro em princípio alivia a tua ansiedade, porque tu queres um cigarro. E porquê é que tu queres um cigarro? Porque te alivia, ou então queres um cigarro só mesmo pelo prazer de um cigarro. Yeah. De qualquer modo tu fumas um cigarro e há uma certa ansiedade em ti que se alivia. Nem que seja só a ansiedade de querer um cigarro. Mas o engraçado Ou é que muitas vezes essa é o reforço ansiedade negativo, que é reforça um comportamento ao remover algo. Exatamente. Que é remove a ansiedade. E é um reforço, ou seja, aumenta a frequência do comportamento. Mas muitas vezes essa ansiedade é gerada, ou seja, nós queremos fumar para libertar a ansiedade que foi criada por nós queremos fumar. Porque se tivermos... não é? Então, mas imagina, se estiver aqui, eu e tu, estamos a ver um filme, tu estás tranquilo, não tens qualquer tipo de ansiedade. A mim vai-me começar a gerar uma ansiedade porque eu quero ir fumar. E depois vou fumar e sinto-me livre porque libertei-me da ansiedade que foi criada por eu querer fumar. Ou seja, é uma merda que não faz sentido nenhum. Mas eu acredito que isso é lá está, é algo que realmente acontece e que as pessoas nem sequer não te podes esquecer do que tipo, o tabaco é uma das drogas que tem uma forte componente social. Do tipo, eu aposto que a maioria dos cigarros que são fumados, por exemplo, numa festa, não são cigarros do tipo apetece-me mesmo fumar um cigarro agora e tiram um cigarro e fumam. A maioria dos cigarros são fumados porque a pessoa ao meu lado está a fumar. Tipo, o fumar é uma experiência social. Mas achas que é um bocado por modelagem, por aprendizagem vicariante? Não é modelagem, é uma cena de nós estarmos a partilhar uma experiência, estarmos a partilhar um cigarro, estás a ver? Porque a ideia de fumar um cigarro e a cultura de fumar um cigarro, isso tem toda uma série de rituais e pressupostos por trás, estás a ver? Sim. Parte da experiência de fumador é o ir a um estranho que... Se eu não tivesse motivo nenhum, eu nunca iria falar com aquela pessoa, mas porque eu sou fumador e ela é fumador, eu sou capaz de chegar lá e pedir-lhe: olha, o senhor tem lume, se faz favor. Estás a ver? Ou a cena de consegue-me arranjar um cigarrinho. Isso são tipo mini comportamentos, ou seja o que quiseres chamar. É cravar. Mas que tipo são específicos dentro daquela subcultura, estás a ver? Muitas vezes fumamos cigarros porque não temos mais nada para fazer com as mãos, estás a ver? É tipo, se foda, pega num cigarro e tipo, nem que seja durante 5 minutos.
pelo menos eu como ansioso, já não tenho de estar a tentar saber o que é que eu vou estar a fazer com as minhas mãos enquanto estou aqui sentado parado, estás a ver? Fumo um cigarrinho. Portanto eu acho que tem uma forte componente social. A mesma coisa também pode ser aplicada à bebida. Normalmente, se tu pegares num gajo sozinho que tem vontade de beber e num gajo com amigos que tem vontade de beber, provavelmente o que está com amigos vai beber bem mais, só por tipo, sei lá, é bebida puxa bebida, estás a ver? É aquela componente social que está sempre ali a puxar. Yeah. Ok. Pronto, olha, agora vou mudar mais uma vez de tema. Vamos a isso. É algo que já perguntei aos meus primos, mas não sei até que ponto é que... ainda não estou contente com esta questão, por isso vou fazer a mais pessoas. Para vocês, de onde é que veio o conceito de bem e do mal? Vocês acreditam que vem da religião? Vocês acreditam que é algo inato? Acreditam que é algo que vem por condicionamento operante? Ou seja, por nós termos um comportamento e a consequência do comportamento for negativa, então vai diminuir a probabilidade e vamos criando os conceitos de bem e do mal? E por aprendizagem social, porque vezes estamos nós a fazermos esse comportamento, vermos alguém a fazer isso, é exatamente a mesma merda, só que nós estamos a ver. Qual é que é a vossa olha, eu uso a expressão, eu acho que é inatamente construído. Do tipo, tu não nasces com a noção de bem, tu não nasces com a noção de bem e mal, estás a ver? Mas eu também não acho que é a sociedade que te diz o que é o bem e o mal. Mesmo que tu nasças e nunca estejas com ninguém, a cena principal que o ser humano faz é categorizar objetos. Tu categorizas todos os objetos, todas as experiências, todos os pensamentos, porque quando os categorizas já estão organizados. E quando estão organizados são mais fáceis de processar, e são mais fáceis de processar tens menos angústia porque tens mais controle sobre a realidade onde tu existes, estás a ver? Agora, o que é o bem e o mal? Aqui, quando estou a falar de bem e mal, não estou a falar de... O bem é estritamente a ideia de ajudar velhotas a passar a estrada e o mal é matar gente, estás a ver? Mas, seja qual for o ser vivo, eu acredito que existe eventualmente uma altura na vida dele em que ele começa a olhar para as cenas como existem as cenas que eu gosto e as cenas que eu não gosto. As cenas que eu não gosto são as cenas más e as cenas que eu gosto são as cenas boas. E a partir daí é que depois vem a concepção tipo mais, sei lá, esotérica ou metafísica do mal, que é o mal são as crenças, os pensamentos, os valores, os comportamentos que levam aos resultados que eu acho que são maus. E o vice-versa acontece para o bom. O que é o bem é os pensamentos, as crenças, os valores, os comportamentos que levam aos resultados que eu considero que são bons. Ou para mim, ou para o geral. Okay. Mas, claro que depois vais ter sempre a sociedade a meter-se lá no meio, mas eu acho que ao nível mais basal, eu acho que se chegares ao pé de uma criança de 4 ou 5 anos, ela sabe dizer o que é o bem e o que é o mal. E acredito que não foram os pais que a sentaram na mesa e disseram, okay, olha, o bem é isto e o mal é isto, estás a ver? Acho que isso vem a posteriori. Ok. Eu também acho que é uma dicotomia. Por exemplo, vou-te apresentar duas perspectivas que eu acho que ambas contribuem para explicar esse fenómeno. Uma perspectiva que o Nietzsche tinha, naquele livro que ainda agora te falei, que é a Genealogia do Mal, em que ele fala precisamente disso, a Genealogia da Moral, perdão. Em que ele pergunta de onde é que veio a moral, de onde é que surgiu a definição daquilo que é bom e daquilo que é mau. E o que é que ele diz na investigação que ele fez e no pensamento que ele desenvolveu? Foi que ele foi pesquisar a história e ele chegou à conclusão de que o bem foi uma coisa inteiramente, completamente uma construção social e que foi criada precisamente para servir uma classe, que eram precisamente chamados os nobres. Aquilo que era bom era tudo aquilo que estava a serviço daquela classe, todas as pessoas daquela classe eram boas, eram as nobres. E pronto, era a nobreza e tudo aquilo que servisse a nobreza era nobre e era uma boa ação. Portanto, por um lado sim, é socialmente construída. Mas por outro, eu acredito muito no evolucionismo. Acredito que, por exemplo, o modo como o ser humano caçava e o modo como ele vivia nos tempos da sua evolução moldaram muito as nossas perspectivas daquilo que é bem e mal. E de certo modo, aquilo que é bom é aquilo que nos ajuda a propagar a espécie e nos ajuda a propagar os nossos genes. Por exemplo, eu sou teu amigo e eu sinto que é bom ser teu amigo e sinto que é bom ser amigo do Hugo. Porque se eu fosse vosso inimigo nós íamos andar aqui à pedrada e provavelmente ou eu vos matava ou vocês matavam-me a mim. Portanto alguém ia ficar a perder. E aquilo que a nossa genética quer é que a nossa genética perdure. Okay. Portanto, eu acredito que nós temos um instinto natural para aquilo que é bom é aquilo que serve a espécie enquanto coletivo.
E aquilo que é mau é aquilo que prejudica a minha saúde e a saúde dos outros. Mas claro, também depende da educação. Mas espera aí, eu depende das tenho condições uma sociais. dúvida em relação ao que tu disseste. Sim. Quando tu dizes tipo, eles consideram que é bom aquilo que serve o coletivo, mas serve em que sentido? Tipo, estás aí por aquela veia de reprodução em que, tipo, em que o ser humano tem aquele objetivo inconsciente de se propagar, ou é mais uma questão de garantir o bem-estar daqueles que já existem? Ou achas que é tipo uma combinação dos dois? É um misto, porque imagina, a gente até estudou isso em psicologia evolucionista, que é uma espécie de suricata, que os gajos têm a capacidade de se levantar e ficarem só sobre duas pernas. Sim. O que é que acontece? Está uma família desses suricatas e eles estão perante um predador. Há um suricata que se levanta para distrair o predador e ser comido enquanto os outros todos fogem. Sim, Ou sim, seja, sim. exatamente, ou seja, ele Foda-se. sacrifica-se para que a família sobreviva. Ou seja, o património genético dele vai permanecer na Terra, na família dele. Ou seja, é um modo que a biologia arranjou de propagar os genes daquela família através do autossacrifício. Mas lá está, eles só fazem isso se for com a família deles. É o outro lado da evolução, é que a gente dá valor a quem mais valor a quem é geneticamente próximo de nós. Em teoria, tipo, no geral, aliás, a psicologia evolucionista é algo ainda altamente especulativo e por muito que se baseie em evidências e assim, ainda é altamente teórico, é altamente especulativo. Mas sim, eu acho que é inegável essa componente biológica e esse tipo de darwinismo em que nós queremos preservar a saúde daqueles que nos são próximos geneticamente, ao mesmo tempo que também queremos o nosso bem, queremos que os nossos próprios genes sejam propagados. Ok, olha, fiquei bem mais esclarecido sobre o assunto. Sabes que uma cliente minha disse-me que a cultura é a única coisa que quando partilhada ficamos mais ricos. É verdade. É uma boa frase, não é? É verdade. Pronto. Quando se dá, nunca se perde, não é? Exatamente, quando se dá, nunca se perde. Pronto, olha, acho que já temos aqui uma horinha, também temos coisas para fazer. Gostava de perguntar ao Tito se tem algumas considerações finais a fazer sobre algum assunto, alguma coisa. Epá, a última consideração final que eu tenho, só mesmo para tentar fazer uma síntese um bocado de tudo aquilo que foi falado aqui, é que, pronto, a gente começou a falar pelos cultos e, pronto, eu acho que queria essencialmente que as pessoas tirassem daqui que, acima dos cultos e das crenças das pessoas, deve-se valorizar os direitos humanos fundamentais, e não há nenhum culto que os possa violar. Qualquer crença religiosa que seja não tem direito a atentar contra as liberdades e contra o bem-estar dos outros. Pronto, isso é uma conclusão que eu acho muito legítima tirar daqui. E depois, que os cultos têm um potencial incrível para serem uma ferramenta terapêutica espetacular, não é? Então, nesse caso, tu acreditas que a palavra culto tem uma conotação errada na questão de que temos sempre uma conotação negativa ligada à palavra, mas a palavra culto pode ser como, por exemplo, a palavra consequência. É que a palavra adoração. Culto é adoração. As pessoas têm sempre implicam que é uma palavra negativa, mas uma consequência é uma palavra neutra, porque pode haver consequências positivas e consequências negativas. Exato. Da mesma forma que a palavra manipulação também é uma palavra que tem sempre uma implicação negativa. No entanto, nós no nosso curso, e possivelmente pessoas que trabalhem com físicas e químicas, vão utilizar essa palavra como uma palavra neutra, que é a manipular, é a arte de, sei lá, fazer qualquer merda. Mexer, E vocês alterar, também acreditam que, neste caso, a palavra culto tem uma... As pessoas olham Sim. para isso de forma negativa, mas pode ter também um lado Sim, positivo. sim, porque também Sim, é sem muito dúvida. fruto da cultura Ok. popular, porque quando tu dizes culto, certo, eu penso nos cultos do Charles Manson e o caralho, mas eu também penso o culto a Atena, o culto a Ares, o culto a Dionísio. Estás a ver? Culto é adoração, é veneração, é tipo, é um aglomerado de pessoas com valor em comum que querem prestar tipo honra, seja através de ações ou de orações ou seja o que é que for, a uma determinada entidade, estás a ver? E talvez um dia cheguem que a gente faça parte de um culto que adora a humanidade. Bora, adorar a humanidade. Bora. Sacrificar Joga umas aí, virgens e o joga aí. caralho. Sangrar umas cabras e fazer uma chanfana, uma merda assim. Mais nada. Pronto, mas estavas a falar, tens mais alguma coisa a dizer, alguma consideração final, ou estavas Não, a está finalizar? tudo, sim. Pronto, Hugo, tens alguma consideração final a fazer? Mano,
sou-te honesto, eu não consigo olhar para o que eu disse há Não, pouco não. e lembrar-me de alguma Não, eu cena não assim estou a falar para específica fazeres que eu um possa síntese. elaborar, estás a E ver? podes dizer assim, por exemplo, olha, o que eu quero tirar daqui é bebam cerveja, ou simplesmente dizeres, não, está tudo bem. Não, se eu tiver a dar recomendações às pessoas de como elas devem beber é não sejas um otário. Então, são cenas tão simples como tipo, se não gostavas de fizesse essa merda a ti, tenta não fazer aos outros. Claro que há gente que às vezes merece levar uns calduços ou ser chamado de estúpido, mas também nesses casos também tens de estar pronto para tu próprio ser chamado de estúpido. Claro. Se a ti ninguém te chama de burro pelo menos uma vez. É. Ou as pessoas que estão à tua volta não querem mesmo saber de ti, ou então tu não estás a ouvir o que elas estão a dizer. Exatamente. Portanto, sei lá, mas foi uma conversa bué interessante, gostava de fazer mais vezes. Olha, ainda bem. Pronto, olha, nesse caso vamos fechar o episódio. Agradeço imenso ao Tito por ter vindo. Quer dizer, eu é que vim à casa dele. Agradeço imenso ao Hugo por ter vindo, que também veio à casa dele. É verdade, é verdade. Muito obrigado por fazerem parte deste projeto. Obrigado Pelo saber, tranquilo. Obrigado, Sempre eu. quiser. Hugo, peço imensa desculpa por ter dito que te chamavas Hugo Gonçalves. Não sou o Gonçalves? Ah, Não sou o Gonçalves? não, é Hugo Augusto. Eu pois ontem é. também era o Magalhães. Magalhães. Pronto, pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Já sabem, metam comentários no Spotify para a gente saber se estão a gostar ou não. Que não dá para fazer, porque vocês não sei se sabem, é só para atrofiar. Mandem para o Joe Rogan, mandem para o Joe Rogan. Pronto, da minha parte é tudo. Meu nome é João Rodrigues. Muito obrigado.